calados, vamos ficar de pé, vamos iniciar nossa reunião. Nós viemos adorá-lo, amém? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Deus, pra onde iremos nós? Pois só quem tenho eu além de ti?
Seja exaltado.
Diga pra ele: tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo.
sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Deus de milagre. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Você pode cantar para Ele, aumente sua fé. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Levanta as suas mãos bem alto. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vamos lá, você pode mais. Guia-me pra que em tudo Enquanto os instrumentos tocam em alto som, comece a liberar a palavra de adoração a Ele. Vamos lá. Deixa Ele ouvir o som de uma noiva apaixonada, fluindo no espontâneo, liberando palavras de gratidão, palavra de rendição, palavra de adoração àquele que era, que é e que há de vir. Vamos lá. Faça isso agora. Declare que Ele é santo, declare que Ele é santo, declare que não há ninguém que é digno, só Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Abba, nós amamos a Sua presença, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Receba, Senhor, o som da nossa adoração com um aroma suave e cheiro agradável. Nós sabemos que o Senhor ama se revelar aonde a Sua presença é desejada. Nós desejamos a Sua presença, nós amamos a Sua presença. Nós reconhecemos que não há outro além de Ti, que não há ninguém que se compare ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ore balamana chora, loucura, oriente.
Levanta suas mãos. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Comece a liberar palavras de gratidão a Ele. Vamos lá, deixa Ele ouvir o som de uma igreja inflamada, de uma igreja grata. Vamos lá. Você que está em casa, feche os seus olhos, comece a liberar palavra de gratidão a Ele. Obrigado, Abba, por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Foi por causa do sacrifício dele que o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao trono da sua presença. Obrigado, Deus, por nos amar do jeito que nós somos. Obrigado, Deus, por esse amor incondicional. Não existe nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame menos. E não existe nada que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. Porque o seu amor é incondicional. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Nessa mesma atmosfera, sai do seu lugar adorando a Ele. Pega o suco de uva e o pão. Volta para o seu lugar. Compartilhe com o seu irmão. Que seja livre para fluir.
presença constante, presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem ficar e mora. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem ficar. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem ficar embora. Doce presença constante, presença que não vai embora, vem ficar embora. Peça a Ele, vem ficar embora. Peça a Ele, vem ficar embora, vem ficar embora, vem ficar embora, vem ficar embora, vem ficar Sim, Jesus, doce presença neste lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Como é bom estarmos reunidos como igreja para louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela Sua doce presença entre nós. Amém? Glória a Deus. Todos cearam? Amém. Eu estou aqui para falar de oferta. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Eu amo esse texto. Hebreus 11, no verso 4, vai dizer assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Quantos aqui concordam comigo que a oferta tem tudo a ver com fé? É a materialização da confiança que nós temos em Jesus, que Ele é o nosso provedor, que Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. E aqui, no livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai relatar alguns personagens da Bíblia. E ele vai falar de alguns feitos que esses homens realizaram, e ele evidencia essas obras. E eu acho interessante eles chegarem em Abel, e eles chamaram a atenção para nós, que ainda hoje a oferta de Abel fala. É um memorial, como nós acabamos de fazer. A oferta de Abel é um memorial que nos leva a pensar sobre a nossa confiança em Deus. E sobre isso, sobre essa fé de Abel, eu queria trazer duas reflexões para nós nessa noite. A primeira delas é que tudo que nós entregamos como oferta é avaliado de acordo
com a intenção do nosso coração. Nós conhecemos o texto. 2 homens chegaram diante de Deus e ofertaram a Deus algo. E o texto é bem claro que diz que Deus se agrada de um e não se agrada do outro. Porque um havia oferecido algo que era do seu coração. Então tudo que nós entregamos a Deus, Ele avalia a intenção do coração. É intencional? Tem propósitos definidos? Então Deus avalia. E a segunda coisa que eu falei aqui agora há pouco, que a oferta é a materialização da nossa fé, e ela gera testemunhos para a eternidade. Uma oferta de um homem que provavelmente viveu há mais de 4.000 anos atrás, nós estamos lembrando disso que ele fez ainda hoje. E enquanto nós estivermos aqui na terra como igreja, esse texto vai ser pregado, ele vai ser ministrado, ele vai ser lembrado. A oferta de Abel, que depois veio perder a sua vida por algo tão singelo, por algo tão simples, que gerou no outro inveja, que gerou no outro confusão. Mas eu acho muito interessante dizer que a oferta de Abel, ela ainda hoje, ela fala. E ela vai continuar falando, ela vai ecoar na eternidade. Então não tenha dúvida, aquilo que você faz hoje aqui, que você entrega, está gerando algo para a eternidade. E quem dera nós possamos ser lembrados por algo que nós entregamos, que mudou a vida de alguém, que pôde levar o evangelho para alguém, que pôde satisfazer uma necessidade de alguém. É por essas ofertas que são geradas por pessoas que entendem que recebeu tudo, que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo volta para ele. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua oferta de todo o seu coração, confiando que Deus é o provedor, sabendo que Deus avalia a intenção do seu coração. Não é questão de valor, é a questão da intenção do coração. Mas você materializa isso. Não é somente a intenção de entregar, mas é a entrega verdadeiramente. Amém? Nesse sentido eu quero convidar a igreja a entregar a sua oferta, crendo que aquilo que você está entregando aqui hoje vai gerar testemunhos para a eternidade, vai falar a respeito de você. Você tem envelopes, você tem a maquininha, se você precisar levante um de suas mãos, e você tem projetado aqui o Pix da igreja, para você fazer a sua oferta. Vamos orar sobre isso. Pai, nessa noite, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor novamente, todos os dias. Nos ajude, Pai, a entregar a nossa melhor oferta, com aquela que sai do nosso coração, como uma oferta de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, e que as nossas ofertas possam gerar testemunhos para a eternidade. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender com aqueles que doaram a sua vida, ofertaram algo que foi marcado, que foi marcante na vida dessas pessoas, e o Senhor recebeu de bom grado. E que nós possamos assim também fazer na casa do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os celeiros daqueles que estão nesta noite devolvendo ao Senhor o seu dízimo, entregando a sua oferta, e que possa haver, ó Deus, tamanha abastança neste lugar, e eles possam se alegrar cada vez mais e mais de ofertar, de entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Entregue ao Senhor a sua oferta. Doce presente
constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora, 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 Boa noite, igreja. A paz do Senhor, igreja avivada, cheia do poder de Deus. Gente, vim dar um recado muito especial e muito importante para vocês. Nós, da EMA, Escola de Missões Aviva, estamos arrecadando Bíblias para ser entregue numa comunidade aqui em Palmas. E nós contamos com toda a igreja. Se você quer fazer parte, né, tendo um pedacinho da palavra de Deus dentro de um lar, através da sua oferta, de uma Bíblia que você tem na sua casa, que seja em bom estado de conservação, nós estamos recebendo. Você pode falar comigo, com a Rafaela, quem mais, gente, aqui que está fazendo a escola? Qualquer pessoa entrar em contato ou fazer um Pix. Gente, cada Bíblia está saindo a R$ 8,50. E o nosso Pix é ministérioaviva.missões@gmail.com. E pode ser também uma Bíblia nova que você tenha na sua casa, em bom estado de conservação. Então, é isso. Cada um de nós somos alcançados um dia pela palavra do Senhor. E eu creio, e eu sei que vocês creem nisso também, que a mesma palavra que um dia nos alcançou pode alcançar essas famílias. Então, contamos com vocês, com a oferta generosa de vocês. E um segundo recado é: você que tem vindo nos visitar, né, tem amado estar neste lugar, se sente parte e quer caminhar conosco, no próximo domingo estaremos fazendo a apresentação dos novos membros. E você é muito mais que bem-vindo neste lugar. que não vai embora. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Declare isso. Doce
apresentamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite, para dizer que nós não nos contentamos em apenas passar por essa terra, mas que nós anseiamos viver a Tua presença e desejamos ser usados pelo Senhor nesse lugar. Portanto, nós nos apresentamos como igreja para te dizer que nós esperamos os Teus milagres, os Teus sinais, que nós não necessitamos ver para crer, mas sabemos que existem aqueles que não conseguem compreender o Teu amor, que não conseguem entender a Tua mensagem e que precisam de algo visível para que possam crer. Portanto, em nome de Jesus, nós nos apresentamos como igreja ao Senhor nesta noite, para dizer: eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui, caminha no nosso meio, visita esse lugar. Nós somos esse lugar e nós desejamos a Tua presença. Em nome de Jesus, louve mais uma vez, doce presença, com toda a força do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Gostaria de poder olhar no olho de cada um e perguntar como é que está a tua vida hoje. Porque existe um tempo especial e um chamado especial de Deus para a igreja dele nesses dias. Eu tenho muita certeza, muita convicção disso, pastor. O Deus ao qual nós servimos, Jeová, Jesus, Espírito Santo, Ele é um Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas e que Ele está em todos os lugares. Irmãos, isso por si só, se nós conseguirmos compreender o que isso significa, é o suficiente para compreendermos os milagres de Deus para as nossas vidas. Se Ele pode todas as coisas, você vai pensar o seguinte: aproxima de você uma pessoa enferma, com uma doença incurável diante da medicina. Você vai olhar para essa pessoa, nos olhos dela, vai dizer assim: o Deus a quem eu sirvo pode todas as coisas. Se você tem alguém que se esconde na escuridão, que se apega às trevas, porque não consegue se expor à luz do Evangelho, você vai chegar nessa pessoa e vai dizer assim: o Deus a quem eu sirvo está em todos os lugares. Não importa onde você vai, Ele vai estar com você. Ele pode estar com você. Entende? E Ele sabe todas as coisas. Não existe segredo que eu e você possamos esconder dele. Não existe nada em nossa vida que nós possamos guardar do entendimento do nosso Deus. Amém? Guarde isso para você. Aliás, não guarde, compartilhe. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, em nome de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 10.
Agora fala comigo assim, ó. O tempo que se chama hoje. O tempo que se chama hoje. Talvez esse seja o título dessa ministração. O tempo que se chama hoje. E a gente vai ler o que está escrito aqui a partir do versículo 10. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10. Diz o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Repete comigo que eu vou falar para você agora. Esse tempo em que o evangelho do reino será pregado a todas as nações se chama hoje. Pronto. Então você já está ligado. Não preciso mais nem compartilhar, talvez. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que nós sabemos qual é a nossa responsabilidade enquanto cristãos a respeito do evangelho. Significa que eu não estou aqui, você não está aqui, sentado com as mãos estendidas, esperando receber algo para si. Significa que nós sabemos que existe um reino que já é, que não está sendo construído. O reino de Deus é, porque Deus é. E o evangelho deste reino, o evangelho que nos conduz a este lugar, ele precisa ser pregado hoje, por aqueles que estão aqui, por mim e por você. Não existem outros a serem chamados, não a nosso respeito, porque a respeito daquilo que envolve a minha vida, a responsabilidade é minha. A respeito daquilo que envolve a sua vida, a responsabilidade é sua. É sua. Não espere que ninguém se levante para que haja salvação na sua casa. Você precisa se levantar para que haja salvação na sua casa. Você precisa se mostrar responsável por compreender a importância do evangelho em sua vida e cumprir o chamado que Deus tem para você de forma pessoal. O chamado de Deus é pessoal. O que é posto para você, você vai viver. Eu brincava outro dia que às vezes algumas pessoas, e é comum, você talvez vai se lembrar de algum fato. É comum, principalmente nos tempos passados, pessoas fazerem compromissos, promessas, né? Para que outros cumprissem. Já aconteceu com você? Fulano, o seu filho está doente, então eu fiz um acordo, eu fiz um compromisso com Deus, e se ele for curado, você vai subir as escadarias tais de joelhos. Como assim? Eu fiz o compromisso para que outro cumpra. Mas é porque é o filho dele. Ok, mas se você quiser fazer compromisso com Deus, faça para você pagar, porque o seu relacionamento com Deus é o seu relacionamento, não é o do outro. Não é o do outro. As dores que tem para você sentir, você vai sentir. As angústias que tem para você viver, você vai viver. Até porque o sangue foi derramado por todos de forma única. O relacionamento é entre eu e o meu Deus. Não existe outro. Não existe mediador. O véu se rasgou. Mas eu sei disso. Eu ouço isso toda semana, ou eu ouço isso todos os dias. Glória a Deus pela sua vida que você ouve. Mas essa é a mensagem que gera salvação para a humanidade. Gera salvação.
Deixa eu falar uma coisa para você. O sangue de Cristo derramado na cruz não te salva. O que salva você é você tomar posse. O sangue de Cristo te dá direito à salvação. Mas se você não tomar posse, se a sua atitude não caminhar na direção desse sangue, ele não tem efeito sobre a sua vida. A responsabilidade é sua. E o tempo em que o Evangelho precisa alcançar e vai alcançar todas as nações, ele chegou, e esse tempo se chama hoje. E agora você vai levantar a sua mãozinha e vai dizer comigo, se você quiser: eis-me aqui, eis-me aqui. Você é um desses que Jesus vai poder usar para que o amor dele seja propagado. Você é um desses que se alista, que se apresenta para que o Evangelho seja levado? Ou será que nós somos aqueles que ficam sentados e esperam? Essa é a escolha que a gente tem que fazer. É uma delas. E aí eu quero compartilhar 3 milagres com você. O nome da série é Deus de Milagres. Nós vamos compartilhar 3 milagres. E esses 3 milagres trazem no final dos textos deles. Desculpa, acho que eu estou falando gritando, mas é porque eu estou rouco. Se eu for falar baixo, ninguém vai me escutar. Cada um desses textos traz no final deles algo que existe em comum entre os 3. E eu quero que você preste muita atenção. Vai lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. É um texto muito conhecido de todos nós. Tem Reis aí na Bíblia de vocês? Amém? Primeiro Reis 17. A partir do versículo 7. A viúva de Sarepta diz o seguinte, presta atenção, fica ligado. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho daquela mulher adoeceu, e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado,
e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Estamos terminando. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Aí agora ouçam o versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, ele é um imitador das coisas de Deus. Se o inimigo quiser fazer com que um morto se torne vivo, ele pode fazer. Sabe por quê? Estou falando da vida terrena, física. Pode ou não pode, pastora Tia? Pode curar? O inimigo pode curar? Fisicamente? A senhora foi curada? Quando aquela mãe de santo passou a pomada na ferida e a ferida sumiu? Aparentemente? É isso que eu quero dizer. Amém? Então perdoe se eu não fui claro. O que eu quero dizer, irmãos, é que ele é enganador. Lembra do faraó? Quando Moisés se aproximou de Faraó, Faraó fazia ou não fazia, ou os mágicos que estavam em volta de Faraó faziam ou não faziam as mesmas coisas que Moisés fazia por intermédio de Deus. A vara virar cobra e depois virar vara de novo. Fazia? Fazia. Sabe por quê? Porque o inimigo é o enganador. Ele vai fazer, ele vai usar as artimanhas que ele conseguiu usar para que você se sinta atraído por aquilo que ele tem para te enganar. E quando você for atraído, ele vai tentar te pegar. E quando ele te pegar, ele vai tentar fazer com que você nunca saia da armadilha que ele preparou para você. É assim. É assim. Então, aquela mulher, ela não conseguia crer, muito provavelmente, porque coisas aconteciam em volta dela que deixavam ela confusa. Pode acontecer comigo e com você. Pode ser que se nós não estivermos firmados em Cristo, e o texto vai dizer em algum momento que falsos profetas, muitos falsos profetas surgirão, que muitos enganadores surgirão para tentar atrair e fazer cair, inclusive os fiéis. Inclusive os fiéis. Não é só para aqueles que são fracos ou estão fracos na fé. O inimigo vai tentar, e ele pode conseguir, se nós não nos firmarmos na fé, ele pode conseguir ludibriar, inclusive os fiéis, diz a palavra. O próximo milagre que eu quero compartilhar com você está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. A partir do versículo 1. Nós não vamos ler todo esse texto, não. O Evangelho de João, capítulo 11, vai contar sobre a morte de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro era amigo de Deus, concordam comigo? E aí a palavra fala que Jesus, ele caminhava com seus discípulos, ele estava fora da cidade, quando chegou para ele a notícia de que Lázaro estava enfermo. A mesma palavra fala que ao ouvir essa notícia, Jesus ainda permaneceu distante por 2 dias, até que ele decidiu ir até Lázaro. Quando ele se aproximou da cidade, uma das irmãs de Lázaro veio e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, talvez o meu irmão não tivesse morrido. E aí Jesus se aproximou
para que se cumprisse aquilo que ele tinha dito para os discípulos lá 2 dias atrás, quando ele falou assim: ele apenas dorme, e esse sono, esse período que ele vive é para a glória do nome do meu Pai. E aí lá no final desse texto, nos versos 41 e 42, vamos ver o que está escrito lá? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Volta comigo lá no primeiro texto que a gente leu. No verso 24 dizia o quê? Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Aquela mulher sabia que ela podia ser enganada. Então ela reconheceu que aquele profeta era verdadeiramente um homem de Deus. Agora Jesus, o próprio Cristo, caminhando no meio do povo, ele pratica um milagre de ressurreição. Irmãos, Jesus é Deus? É, não é? Jesus é Deus. Enquanto ele praticava o ministério dele, caminhando no nosso meio por 3 anos, é pregado, é dito que ele era, naquele tempo, 100% homem, 100% Deus. E eu creio, porque ele, filho de Deus, ele conversava com o Pai, então ele não praticava milagres por si só. Ele sempre orava ao Pai e ele pedia que o Pai realizasse. Assim aconteciam todas as coisas. E aí ele ora ao Pai e fala assim: Pai, eu estou pedindo para o Senhor fazer isso aqui, mesmo sabendo que o Senhor sempre me atende, que o Senhor sempre me escuta, mas é por causa desse povo que está aqui, para que eles creiam. O que aconteceu aqui, irmão? Um milagre foi praticado, um morto foi ressuscitado, para que a fé do povo que estava em volta fosse estabelecida. Naquele outro tempo, antes da vinda de Jesus, um milagre aconteceu para que a fé fosse estabelecida, para que tivesse valor na terra a voz do profeta, ficando claro que a voz daquele homem era a voz de Deus, que aquele homem tinha sobre ele o aval do Deus criador de todas as coisas, daquele que pode todas as coisas, daquele que sabe todas as coisas, daquele que está em todos os lugares. E aí nós temos um terceiro milagre, que também está no livro de João, só que agora no capítulo 6. Qual é a história que está sendo contada aí? João capítulo 6. Multiplicação dos pães. Todos nós conhecemos muito bem essa história. 5 pães e 2 peixes. Um menino se aproxima, traz tudo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você não é a Viva, não? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, precisava ser alimentada. E os discípulos não criam, não sabiam o que eles poderiam fazer. Eles se aproximaram de Jesus desesperados: Senhor, existe uma multidão, libera esse povo para que eles possam ir e se alimentar, porque a multidão está faminta. Aí aquele menino se aproxima, Jesus realiza um milagre. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentados. Depois disso, 12 cestos são cheios com as migalhas que sobraram daquela comida, depois que todo aquele povo estava alimentado. E aí eu quero ler com você o que está escrito no verso 14.
depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Mas era só o 14 que era para ele. O que aconteceu aqui? A multidão, as pessoas que estavam naquele lugar, perceberam e começaram a dizer: sem dúvida, este é o homem a quem nós esperamos, que vai trazer sobre nós a vida eterna. Este é o homem a quem nós esperamos, que vai trazer sobre a humanidade a vontade do Pai. Esse é o Messias, ele é o esperado. Esse. Consegue compreender facilmente as três coisas que esses três milagres têm em comum? Tá fácil, não tá? Tá didático? Tá fácil de pegar? Nesses três casos, as pessoas que estavam em volta creram por perceberem, por verem aquilo acontecer. Aí eu vou dizer um negócio para você agora. Nós vivemos um tempo que se chama hoje, em que esse evangelho precisa ser propagado. Nós vivemos um tempo em que o inimigo tem usado todas as ferramentas possíveis para fazer com que os nossos olhares se afastem da presença de Deus. Foi isso que o senhor falou, seu João Elias? O seu João Elias falou assim: olha, eu estou preocupado, porque quando eu olho na internet, eu vejo um povo muito empenhado a se declarar ateu. Eu vejo um povo muito empenhado a dizer que o nosso Deus não existe, que Ele não tem poder. E as pessoas estão fragilizadas, e as pessoas conseguem acreditar naquilo que vem na internet. Então eu não sei onde a gente vai chegar. Ele disse isso, ele estava preocupado, foi um assunto tratado na rede. O inimigo vai tentar. Ele vai usar todas as ferramentas parecidas com aquilo que Jesus faz, parecidas com aquilo que a nossa igreja, a igreja cristã faz. Eu vi um dia desses, um camarada de uma igreja luciferiana, ele declara. Ele pega as mesmas canções que nós cantamos aqui, muda a letra das canções e declara palavras de adoração ao Deus dele. Para quê? Para ludibriar aqueles que estão na volta dele, para levar enganação àqueles que estão em volta dele, porque esse é o papel dele: enganar, destruir, matar, roubar, fazer com que a humanidade se perca. E a igreja é levantada para exercer o papel da igreja. Tudo isso que está sendo dito aqui, irmãos, tem um propósito. E eu já sei que para você, na sua mente, é um propósito muito claro, que é esclarecer para você que nesse tempo, que nos dias de hoje, eu e você precisamos e vamos assumir o nosso papel, crendo que esse mesmo Deus que praticava milagres naquele tempo, também pratica hoje. Crendo que as mesmas curas que eram praticadas lá, também podem ser praticadas hoje. Crendo que se mortos voltavam à vida naquele tempo, para que pessoas crescem em volta e a fé fosse fortalecida, também nos dias de hoje nós podemos ver mortos se levantando. Crendo que se pessoas estão cativas no inferno, tendo suas vidas possuídas por demônios, e naquele tempo, por imposição de mãos, aquelas pessoas eram libertas, também hoje nós podemos viver as mesmas coisas. Irmão, é o mesmo Deus, o Deus que é relatado nas Escrituras, é o mesmo Deus que nós temos em nós, do qual nós somos morada. Nós não estamos aqui para contar histórias que aconteceram no passado. Nós estamos aqui para viver as mesmas coisas, porque o nosso Deus é o mesmo.
Se for necessário para que pessoas creiam que mortos se levantem, Ele vai fazer com que mortos se levantem também. Se for necessário para que a fé seja fortalecida, Ele vai fazer exatamente as mesmas coisas, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. O que nós então precisamos fazer? Qual é o nosso papel? Mateus capítulo 16. Perdão, não é Mateus não, bonita. É Marcos. Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15, olha o que está escrito aqui, ó. Presta atenção. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Estes sinais, olha só, presta atenção. Estes sinais que eu vou falar agora acompanharão os que creem. Olha os sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanhavam quem? A concordância que está dizendo, os sinais que a acompanhavam. Os sinais que acompanhavam a palavra. A palavra de Deus, ela não vai sem poder. A palavra de Deus, irmãos, é palavra de Deus. De Deus. Aquela mulher, lá do início do primeiro milagre, ela creu, ela disse: eu creio que a palavra do Senhor dita pela sua boca. Ela creu que aquele homem era homem de Deus. Ele era homem de Deus. Ela simplesmente acreditou. Se você caminhar e levar a palavra de Deus, sabendo você o que você está carregando, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu creio que tu és mulher, eu creio que tu és homem de Deus, porque a palavra que é liberada pela sua boca, ela tem poder e ela é acompanhada por sinais. Vai ser assim, vai ser assim. Nós não podemos desejar nada, nem buscar nada diferente ou menor que isso. O tempo que nós vivemos hoje é para vivermos as mesmas coisas que estão escritas nesse texto. É a palavra quem está dizendo, não sou eu quem está dizendo. Eu não estou falando de algo que eu imagino, como se eu desejasse viver tais coisas. Eu estou falando de algo que está escrito, que é para hoje, que é para o nosso tempo. O ID é para mim e é para você. O ID não era para os discípulos apenas. O ID é para nós. A palavra de Deus, ela é viva. Ela não muda. Ela nos alcança da mesma forma que alcançou aquele povo naquele tempo. Portanto, o desejo dos nossos corações, a busca, o anseio das nossas orações tem que ser que tais coisas continuem acontecendo hoje. E eu vou dizer para você coisas que eu ouvi da boca do meu pastor várias vezes durante os últimos 8 anos. O
seu dom ele só vai ser manifesto se você orar. Você só vai manifestar dom de cura se você impuser as suas mãos e declarar cura sobre o enfermo. Você só vai conseguir expulsar demônios e libertar cativos se você impuser as suas mãos para que os demônios sejam expulsos e que aquela vida seja liberta. Não se esquecendo de que há algumas coisas que só se resolvem com jejum e oração. Entende isso? Entende por que nós lemos aquele primeiro texto lá? Que fala que nos dias de hoje, vamos voltar e ler, faz sentido a gente ler. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24, diz assim, ó: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o nosso papel? Pregar o evangelho em todas as nações, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando, para que haja salvação, porque é necessário que todas as nações ouçam a respeito do amor do nosso Deus. Todas as nações ouçam, e o nosso papel é o eis-me aqui, que alguns aqui já declararam. Então eu faço uma pergunta para você agora: quem aqui pode levantar a mão e dizer: eis-me aqui? Aleluia, aleluia. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o seu chamado. Essa é a mensagem. Irmãos, profetas foram levantados, reis foram levantados, sacerdotes foram levantados, guerras aconteceram. Jesus veio, entregou a própria vida na cruz, o sangue foi derramado, a salvação foi pulverizada na terra, para que nós pudéssemos entender a necessidade de assumirmos a nossa responsabilidade em relação ao reino. É isso. É isso. Entenda isso. Assuma a sua responsabilidade e o reino vai acontecer na sua vida e através dela. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Você crê? Vou perguntar de novo. Você crê? Eu creio. Eu creio. Se você crê, irmão, nós vamos orar e nós vamos ver manifestação de sinais nessa casa hoje. Vou falar de novo. Se você crê, nós vamos orar e nós vamos ver manifestações de sinais nessa casa hoje. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque existe enfermidade nesse lugar. Os corpos às vezes padecem. Ainda que estejamos em Cristo, é possível que estando em Cristo nós nos tornemos doentes fisicamente. É possível que estando em Cristo ou dentro da igreja, o inimigo consiga armar ciladas que venham a nos enganar de alguma forma. É possível que tendo família saudável diante de Deus, diante de Cristo, algumas raposinhas entrem nas nossas famílias. Adultério, pornografia, o que mais? Estou tentando lembrar uma palavra e não estava, mas você entendeu. É possível que ainda que sejamos pessoas saudáveis,
o inimigo consiga encontrar brechas nas nossas vidas e consiga entrar nas nossas casas. E é por isso que nós vamos orar. E quando você orar com essa fé que está em seu coração, você vai ver milagres, maravilhas e sinais acontecendo em volta de você. Você vai declarar cura e você vai perceber que a cura vai acontecer. Você vai declarar liberdade aos cativos e você vai perceber que o Espírito Santo vai assumir o controle da situação e que aquela vida vai ser liberta. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que oram por telefone, né, pastora Silvana? E que vidas são libertas. De enfermos que dão testemunho lá no hospital de que os anjos estavam em volta e que um demônio manifesto fala: eu não matei ele ontem, porque os anjos estavam aqui e protegeram a vida dele. Isso acontece hoje. Não é uma história contada, é vida, é vivida hoje. A igreja precisa se preparar e buscar para viver tais coisas. Portanto, a nossa oração hoje é para que nós venhamos a viver essas coisas hoje. A nossa oração hoje é para que essa igreja não seja uma igreja que se encontra apenas aos domingos para ouvir uma mensagem, mas é de uma igreja que se alista, que se apresenta para ser usada pelo Espírito de Deus, para que haja salvação na terra. É essa a oração. Entende? Se você puder, você vem à frente. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos provocar o céu. Você pode fazer isso, sabia? Você pode provocar o céu. Você pode incentivar. Você pode fazer com que a sua fé seja honrada nesse lugar. Quando você coloca diante de Deus a sua convicção a respeito daquilo que Ele pode fazer, e Ele vai fazer através da sua vida. Então eu quero fazer uma pergunta agora. Tem alguém aqui com alguma enfermidade para a qual necessita de cura? Se você puder, levanta a mão. A irmã aqui, Laine, ora com ela, em nome de Jesus. Mais alguém? A Lene, pastora Silvânia, ora com a Lene. A Adria, amor, pastora Laiane, cadê? Em nome de Jesus. Rafaela, ora com a Adria, por favor. Seu Antônio, quem vai orar com o seu Antônio? Amém? Noemi, ora com o seu Antônio, pastor Noemi, por favor. A irmã aqui, em nome de Jesus. Cadê a pastora Carla? Aleluia. Janaína, pode orar, por favor. Ora com ela, em nome de Jesus. Cura física, cura física, cura física. Feche seus olhos. Toda a igreja feche os olhos e intercede para que haja cura nesse lugar. Em nome de Jesus. O louvor vai tocar e você vai orar. Não cesse de orar. Não cesse de orar. Em nome de Jesus. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e
Quem aqui necessita nessa noite de cura emocional? Levanta sua mão. Síndrome do pânico, talvez. A irmã que precisa de oração. Quem vai orar com ela? Pastorzão aqui, ó, de vestido preto. Aleluia. O Arthur. Ora com o Arthur. Alguém ora com o Arthur. Alguém mais? Cura emocional. Depressão. A irmã ali atrás. A irmã aqui vai orar com você. Em nome de Jesus. Quem pode orar com a irmã? Pastora. Ai, pronto. Glória a Deus. A liderança se levanta em nome de Jesus. Cura emocional. Cura emocional. Louvemos ao Senhor. Ore por cura. Declare cura. Vou dizer uma coisa para você. Como igreja, você vai declarar ao corpo que gere cura. Seja cura física, seja cura emocional. Se for necessário que o corpo libere hormônios para que haja cura emocional, para que equilibre as emoções. O corpo, ele tem a capacidade de gerar, de liberar esses hormônios. Nosso corpo é perfeito. Nós somos feitos na perfeição da vontade e da natureza de Deus. Portanto, você declara e ordena ao corpo que equilibre as emoções para que haja cura na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós declaramos como igreja e profetizamos, porque o Senhor disse, o meu Senhor Jesus Cristo disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras maiores. Ele disse que como igreja nós poderíamos impor as nossas mãos. Pedro e João, se aproximando da porta formosa do templo, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Portanto, nós declaramos como igreja, em nome de Jesus o Nazareno, receba a cura das suas emoções agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam curados, sejam curados, sejam curados, sejam curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue que salva, pelos sinais postos na vida daqueles que se curvam na presença. Haja liberdade nesse lugar. Haja liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para encerrar, quero fazer uma pergunta. Se alguém aqui, durante a ministração, durante os louvores, ou agora, no final, sentiu algum enjoo no estômago, vontade de vomitar, algum mal-estar, algum incômodo, que fez com que você não tivesse paz durante esse tempo, eu quero que você venha à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar com você. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Se você sentiu essas coisas, eu quero que você venha à frente. E nós vamos orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Repete comigo essa oração. Fala: Senhor, eu não me contento em apenas passar por essa terra. Eu quero ser um soldado no seu exército. Eu quero ser usado pelo Senhor para declarar liberdade aos cativos, cura aos enfermos, em nome de Jesus, salvação àqueles que estão aprisionados no inferno. Eis-me aqui. Dê glória a Deus e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Não se contente em apenas passar por essa terra. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um aviso para você. Lá fora hoje, na cantina, nós estamos vendendo espetinho, tá bom? Para quem não sabe, a cantina, toda a renda gerada pela cantina está sendo revertida para o projeto Aviva Aracaju. Então, se você puder, consuma lá, em vez de ir comer hambúrguer ou pastel, e contribua para que a obra de Deus aconteça. Amém. Homens.